Boa noite, meus queridos. Estamos novamente, mesma distância, ligado com vocês. E eu quero hoje à noite trazer uma palavra de reflexão para todos nós, para que nós realmente analisamos como está a nossa fé com Deus, como está os nossos pensamentos voltados para Deus diante desse tempo difícil que estamos enfrentando. Eu quero falar convosco hoje à noite sobre uma palavra que nos conforta e nos posiciona a entender e a crer que Deus está acima das circunstâncias. Para a nossa meditação, quero ler um texto em Romanos capítulo 8, verso 31 até o 39, que diz o seguinte: Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não daria também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos muito mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui nos dá uma expectativa muito especial. Ele está dizendo o seguinte, que as circunstâncias da vida lá fora não pode mudar quem eu e você somos aqui dentro de nós. Nada do que acontece lá fora pode nos afetar. Ezequiel capítulo 11, verso 19 diz: Darei a vocês um coração novo, colocarei dentro de vocês um coração de carne e um espírito novo, tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ou seja, isso significa que Deus colocou dentro de nós um coração que não é levado pelas emoções, que não é levado pelos sentimentos, que a vida lá fora nos proporciona. O verso 20 diz: para que ande nos meus estatutos e guarda os meus juízos e os executem, e eu serei seu Deus e eles serão meu filho. Então o que diz aqui a palavra é que nada pode mudar o nosso conceito, a nossa fé, o nosso pensamento em relação de Deus, e que acima de qualquer coisa nós precisamos estar andando segundo a sua palavra e executando a sua palavra e crendo na palavra, porque a Bíblia diz que passará os céus e a terra, porém as palavras de Deus não hão de passar. Temos um coração que nos leva a um sentimento de temor e obediência, um coração de carne. Mas Provérbio 4:23 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Em outras palavras, seu coração não pode ser levado pelo sentimento do dia a dia. E Paulo diz em 1 Coríntios 6:19 que o nosso coração é o templo do Espírito Santo. Não diz que ele é forte nem inabalável, mas é protegido pelo Espírito Santo. E Romanos capítulo 8, o verso 26, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós temos que guardar o nosso coração dos sentimentos que nos leva a ter algum tipo de dúvida com relação ao Senhor. Nós temos que entender que não são as circunstâncias que vai afetar a nossa fé, que vai abalar o nosso sentimento para com Deus, nem diminuir o tamanho que Deus é para conosco. Quando Davi enfrenta o gigante Golias, as circunstâncias eram totalmente desproporcional para ele. Davi não era guerreiro,
não tinha armadura, não tinha nem estatura para lutar. O texto diz que ele era um menino franzininho, né? Mas ele não ficou olhando para a sua funda, para as 5 pedrinhas que ele tinha, e era o que ele fisicamente tinha nas mãos. Ou seja, a circunstância que estava na sua frente não mudou aquilo que estava em seu coração. Olhe que com autoridade, com fé, ele diz para o gigante: você vem a mim com espada e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós não podemos viver sob as ameaças do tentador, que todos os dias a primeira coisa que ele assopra no nosso ouvido é: você não vai conseguir. Nunca vai dizer que Deus está conosco e que as dificuldades não vão nos desequilibrar emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, certo? Mas ele vai sempre tentar inibir você, fazer com que você desista da sua fé, para que você abandone o seu Deus e desista de prosseguir. Então, o que nós temos que estar é convicto daquilo que nós somos. Queridos, eu tenho batido muito nessa tecla. Se nós não sabemos quem nós somos, nós nunca vamos saber quem Deus é. Nós temos que estar convicto disso, daquilo que somos e aquilo que temos. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que Satanás tenta minar e soprar os nossos ouvidos todos os dias, dizendo que nós não somos nada, quem nós somos, que nós não conseguimos nada. Não, a palavra de Deus está dizendo que nós somos a geração eleita. Ou seja, somos especiais para Deus. Nós somos o sacerdócio real, a nação santa. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. E é isso que nós somos, e não aquilo que a circunstância diz que nós somos. Isso significa que vamos abalar diante da circunstância. Estamos inseridos no mundo e enquanto estamos aqui estamos sujeitos a essas coisas, mas nós nunca vamos deixar de ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa e propriedade exclusiva de Deus. Quando Jesus quis alimentar a multidão no deserto, ninguém tinha pão. O discípulo não estava preparado para essa missão, mesmo porque multidão sempre tinha, mas ninguém ia trazer pão, tanto pão para alimentar 5.000 pessoas. E esse foi, segundo a Bíblia, um dos maiores milagres que Jesus operou. E quem ele usou? Os seus discípulos? Não. Usou os fariseus que me seguiam de longe só para o acusar? Também não. Deus usou um rapazinho que na Bíblia nem sequer o seu nome é citado. Então vamos observar a circunstância. Será que o menino ouviu a conversa? Será que ele ouviu a primeira coisa? Se ele tivesse ouvido, a primeira coisa que ele faria, com certeza, seria camuflar ou tentar esconder os seus pães e os seus peixinhos. Porque, afinal de contas, aquele era um lanchinho que a sua mãe tinha preparado para que ele levasse. Então, na real, ele ia correr o risco de ficar sem nada. Mas observe o texto que ele nem fugiu, nem ficou olhando para a circunstância. Simplesmente entregou o seu lanchinho para os seus discípulos e viu, além das circunstâncias, 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, comerem e se fartarem e ainda sobrar 12 cestos de pedaços. Então, ou seja, se esse menino fosse olhar para a circunstância, talvez ele teria dito: não, imagina, eu vou dar meus pãezinhos, meus peixinhos, e nem eu vou comer e nem ninguém vai comer. Porque às vezes a circunstância nos leva a pensar isso. Como é que eu vou repartir o pouco que tenho? Como é que eu vou fazer se eu não posso? Como é que eu vou ajudar se eu não consigo? Então aqui a gente aprende o seguinte: um pouquinho, mas nas mãos de Jesus é o suficiente. Deus não pede muito de nós. O que Deus pede de nós é não a deixar que a nossa fé se abale. É guardar o pouco que nós temos e confiar que o nosso Deus é o suficiente para fazer mudar e multiplicar aquilo que nós possuímos. Quando Elias pediu para que a viúva fizesse primeiro um bolo para ele, ela não duvidou, e a Bíblia diz que ela se alimentou por muitos e muitos anos. Então a circunstância a levava, e quando o profeta o abordou, ela disse: não, estou aqui,
catando um pouco de lenha, vou fazer um bolo para mim, um bolo para o meu filho, e depois não há mais outra alternativa. As circunstâncias nos levam a morrer de fome, mas confiante na palavra, o texto diz que ela viveu durante muito tempo com aquele pouco de farinha que ela tinha, e a farinha não acabou. Quando o nosso coração está ligado às circunstâncias lá fora, e sim naquilo que nós somos, Deus vai nos usar. Nós só temos que saber quem nós somos e que somos importantes para Deus. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 18 diz que eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filho, diz o Todo-Poderoso. Se o Todo-Poderoso está dizendo, eu sou seu pai e você é meu filho, nenhuma circunstância pode apagar nem abolir isso. Quando nós olhamos para isso, temos que ter essa convicção. Deus está dizendo que Ele é nosso pai e que nós somos seu filho, e as circunstâncias que vai se lascar, independente do tamanho e aquilo que elas são. Então, para quem tem um Deus que anda no nosso meio, o que é as circunstâncias da vida? Quando disseram para Daniel, você tem que parar de orar ao seu Deus, né? Então as circunstâncias não lhe eram favoráveis. Mesmo sendo amigo do rei, sendo queridinho do rei, mas era um decreto e ele tinha que obedecer, não tinha como fugir. Então as circunstâncias eram totalmente contra Daniel. Vamos observar que era um menino novo ainda, um adolescente, longe da casa, longe do teu povo, né? Estava em meio a um povo pagão, porque só ele que tinha que ser diferente. A situação, a circunstância o levava a ser como os demais. Por que ser diferente? Vamos aprender aqui uma coisa interessante, querido. Não são as circunstâncias que vai mudar o ambiente que nós somos. Nós não temos que ser como todo mundo. Nós não temos que ser igual a todo mundo. Nós temos que mudar o ambiente em que nós estamos e não permitir que o ambiente que nós estamos vai mudar as nossas vidas. Então, Daniel com certeza pensou sobre isso. Por que eu não posso fazer o que os demais fazem? Por que eu tenho que ser diferente, né? Por que eu não posso ir se todo mundo vai? Talvez essa é a pergunta que muitos fazem, que os jovens fazem. Por que todo mundo faz isso e eu não faço? Por que todo mundo pode e eu não posso? Então a circunstância do mundo muitas vezes nos força a pensar e andar na contramão daquilo que a palavra de Deus nos diz. João capítulo 15, 16 disse: não fosse vós quem escolheu a mim, mas fui eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que vocês pedires a mim, eu vos conceda. Então, ou seja, foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos nomeou, e Deus espera que nós prossigamos, independente das circunstâncias, e que também podemos produzir fruto. Daniel estava longe da sua terra, estrangeiro, servia o Deus do exército, era vigiado por todos, mas essas coisas não afastou de Deus. Ele conhecia Deus, mesmo que as circunstâncias pareciam o contrário. Que bom que não preciso orar mais a esse Deus de vocês. Eu não conheço, então estou livre para dormir um pouco mais, jogar videogame, ver televisão. Ele não tinha sentado no seu coração não contaminar com aquelas coisas. E ele entendeu que era um escolhido, que tinha sido enviado e que precisava dar fruto. Lá na cova, Deus estava com ele. Um enviado não determina para onde ele vai, ele só obedece. Daniel passou pela cova e saiu da cova como para ser o governador de uma grande província de Babilônia, de todos os sábios que havia naquela terra. Elias vivia um momento de desafio, né? Era o único profeta de Deus em meio a um povo idólatra, cercado de muitos profetas. Precisava ser muito macho para enfrentar aquele desafio. Hoje, quem sabe, meus queridos, as circunstâncias nos levam a temer, porque está à nossa volta muito mais pessoas que contrariam nossa fé, que contrariam o nosso Deus, que vivem cobrando de nós tudo aquilo que a paz de Deus exige. Ninguém bate nas nossas costas, nos cumprimenta e nos elogia. Olha, eu admiro você, a sua fé, eu admiro a sua família, eu admiro o seu caráter. Não.
mas eles estão atentos para ver se nós estamos fazendo alguma coisa que nos condena e nos faz ser contraditório à palavra de Deus. Então, naquele momento, diante da circunstância, precisa ser realmente muito homem, muito macho para enfrentar o desafio. Em meio a mais de 400 profetas, ele sozinho disse: vamos fazer um desafio. Aquele que o Deus dele derramar fogo do céu, esse será o Deus. Então nós temos que entender isso. Elias vivia uma circunstância nada favorável contra 400 profetas. Isso nos ensina uma coisa: eu e você nunca estamos só. Ele sempre está conosco, porque isto é a promessa da sua palavra. Todos os dias, até com a consumação do século. É isso independente do momento que a gente está vivendo. É isso que não pode mudar em nós. Nunca, jamais, né? É muito fácil, é muito simples, é muito gostoso quando podemos ir para a igreja, ter um culto, um louvor abençoado, onde flui a unção de Deus nos nossos cultos, a presença de Deus através da adoração, como se estivesse vivendo aqui um pedacinho do céu, né? Isso é muito gostoso. Mas e agora? Não podemos nos reunir, nos falamos muito pouco, nos limitamos aos encontros. Então, os acessos que temos são muito restritos. E nessa hora, como é que fica a nossa comunhão? Como é que fica o nosso acesso para com Deus? João capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos receberam, Deus e poder de serem feitos filhos de Deus. É isso que você é isso que nós somos, e não aquilo que a circunstância diz. É isso que precisa estar firmado aqui dentro de nós, porque é isso que nós realmente somos, filhos de Deus. E não é circunstância, nada disso vai roubar o que nós somos diante de Deus. Quando Paulo viajava para Roma, foi a viagem mais horrível que ele fez. O navio era um cargueiro, sem nenhum conforto. Era uma viagem que duraria em média 25 a 30 dias, durou mais de 3 meses. Desses 14 dias foram de tremenda tempestade. Junto com Paulo havia 276 presos que estavam sendo levados, transferidos num navio que não chegou ao seu destino. Naufragou em Malta. Naufrágio significa fim de viagem, sem navio, sem nenhum meio de locomoção, ou seja, simplesmente acabou. Quem sabe essa é a situação que eu e você estamos encontrando nos dias de hoje. Seus planos naufragou, sua embarcação naufragou, aquilo que te dava segurança foi destruído. O que você está pensando é o fim? Isso chama-se circunstâncias. Paulo enfrentou tudo isso e chegou a morar em prisão domiciliar com um soldado o tempo todo de guarda. Mas nem naufrágio, nem prisão mudou aquilo que Paulo tinha aqui dentro. No fim da sua jornada, ele bate no peito e diz: eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é que me chamou. Eu sei o Deus que eu sirvo. Em todo o seu ministério, Paulo sofreu as piores tribulações e prisões. Mas lá na prisão ele escreveu a maioria das suas cartas. E quando ele fala a Timóteo, ele diz: olha, a minha carreira acabou, mas eu guardei a minha fé. Nada pode me separar do amor de Cristo, é o texto que nós lemos. A igreja de Cristo não pode ser guiada pela circunstância da vida. Somos guiados por uma promessa infalível, por um amor incomparável. É por isso que precisa estar vivo dentro de nós, sempre, e o diabo precisa saber disso. Precisa gritar isso todos os dias. As circunstâncias não podem nunca jamais mudar as nossas vidas. José, quando saiu de casa, o queridinho do papai, encontrou seus irmãos possuídos pela inveja, foi jogado num poço, foi vendido como escravo, foi para a prisão, mas saiu da prisão para ser um governador. A gente aprende aqui que as circunstâncias não podem matar os nossos sonhos. Queridos, escute isso nesta noite. Tudo aquilo que nós sonhamos, todos os nossos planos, todos os nossos projetos e principalmente aquilo que Deus sonhou para nós, não vai ser mudado, não vai ser roubado, não vai terminar nunca, jamais, né? Então, aquilo que nós precisamos é estar dentro de cada um de nós, vivo, que maior é o que está em nós, que o nosso Deus não falha, que nós somos filhos,
Aqui nas nossas veias tem o DNA de Deus, que somos especiais para Deus, que somos as primícias da sua criação. Você pode até estar só no seu trabalho, na sua escola, rodeado de pessoas da pior espécie, mas isso não muda quem você é, isso não muda o que você é. Deus te escolheu, Deus te nomeou, você está lá porque Deus te colocou lá, e é lá que você tem que ser luz, e a luz não tem que pedir permissão para as trevas, ela simplesmente entra e tudo muda. Lá é você que é especial, lá é Deus que está com você, como esteve com José, como esteve com Daniel. Nós não podemos viver como um camaleão disfarçado. Ou somos luz, ou somos trevas. Então, se tudo isso que Deus diz que nós somos está em nós, nós é que temos que mudar o ambiente aonde quer que estamos. Eu não sei que momento você está vivendo hoje. Eu não sei qual é a circunstância que tem te abalado. No dia 2 de abril de 2020, qual é o seu sentimento? De medo? Sentimento de derrota? Ou um sentimento de que nada dessas coisas mudou o que nós somos? O que Paulo está dizendo é que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então isso muda, esse nada é realmente nada. Então nós não podemos mudar o nosso pensamento, a nossa fé perante o nosso Deus, só porque a circunstância é contrária àquilo que nós muitas vezes não conseguimos nem entender. Mas essa circunstância não pode continuar a reger as nossas vidas. Esses momentos difíceis não podem dizer quem você é. Quem dirige a sua vida? Quem dirige os seus passos? Quem abre as portas é Deus. E eu te convido hoje à noite a dizer para a circunstância, para esses momentos, para essa fase ruim que você esteja passando, que a partir de hoje não são elas que vão ditar as regras da sua vida, que a partir de hoje somente Deus tem permissão para fazer isso, que nada nem ninguém vai tirar aquilo que Deus colocou dentro de você, uma fé inabalável, uma confiança inabalável, uma certeza de que aquilo que está em nós, ou tudo aquilo que está em nós, é muito maior do que aquilo que está ao nosso redor. Que hoje você vai tomar posse da promessa de Deus para a sua vida. Isaías 45, verso 2 diz: eu irei adiante de vocês. Querido, esta é a promessa infalível. Deus sempre está na nossa frente. Ele diz: eu vou endireitar os caminhos que são tortuosos. Eu vou facilitar as coisas para você. Eu vou viabilizar ou facilitar a sua caminhada. Ele disse: eu vou quebrar as portas de bronze e vou despedaçar os ferrolhos de ferro. E talvez você esteja perguntando: mas pastor, eu não estou vendo nada disso. Meus queridos, essa não é uma palavra para confortar nem consolar ninguém a nível de querer incentivar as pessoas a não desistir. O que eu estou falando para você é real, é palavra de Deus. Nós temos que entender que o nosso tempo não é o tempo do Senhor. E Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo para todo propósito. Ou seja, por mais que os tempos estejam ruins hoje, não fugiu dos propósitos de Deus. E nós temos que entender que a nossa vida, a nossa caminhada é um processo. E esse momento difícil é só um processo. Ao passar disso, vai vir o tempo de bonança, vai vir o tempo de você ver que realmente Deus abriu as portas, que Deus endireitou os caminhos e que você só vai chegar aonde Deus quer te levar porque realmente você creu, você acreditou naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Depois é só fazer das palavras de Paulo as nossas palavras, que realmente nada vai nos separar do amor de Deus. Que as circunstâncias vêm e vão, e nada nem ninguém vai tirar aquilo que Deus colocou aqui dentro de nós, que nós somos filhos dele, que foi ele que morreu por nós, e que ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Foi ele quem morreu por ti, é o único e suficiente Salvador, que a sua vida está nas mãos dele, e que ele cuida de nós, que só ele tem o melhor para nós. Nem o diabo, nem a circunstância pode tirar, nem roubar isso de você. Então que Deus possa ter misericórdia de nós nesses dias difíceis que estamos enfrentando. A palavra de Deus não mudou. Os tempos mudou. A nossa rotina mudou. A nossa cidade mudou. O nosso mundo mudou.
Os direitos de ir e vir que a Constituição nos garante nos foi impedido. A nossa Constituição teve que parar por um vírus tão pequeno, por uma coisa invisível que ninguém vê. Esse realmente é um tempo difícil. Aquele tempo de parar de abraçar, aquele tempo de arrancar o que se plantou, aquele tempo de espalhar o que ajuntou, mas nesse tempo Deus ainda está no controle de todas as coisas. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. E o texto diz que Ele não poupou o seu único Filho por amor de nós. E Ele diz, como não dará para nós todas essas coisas? Ele quem nos justifica, ninguém pode nos condenar. Foi Ele que morreu por nós e ainda intercede por nós. Ninguém pode separar, nem anjo, nem potestade, nem principados, nada, absolutamente nada. Que Deus possa consolar, confortar os nossos corações, que possamos passar esse tempo com alegria no coração, com singeleza de coração, buscando o Senhor, adorando o Senhor na medida que podemos, em casa, em oração sempre, constantemente, aproveitando que por mais difícil que esse tempo está sendo para todos nós, quando esse tempo passar, nós vamos sentir saudade de estar em casa com as nossas famílias, nós vamos sentir saudade dos momentos que nós ficamos distantes um do outro. É um tempo, é só um tempo, e nós temos que entender isso. Isto chama-se circunstância, e essa circunstância não pode jamais abalar a nós. Somos a igreja, somos filhos, e Deus é o nosso Pai. E Ele vela por proteger a sua igreja. Ele vela por proteger as nossas famílias. Querido, acredite no poder da oração. Acredite principalmente na sua oração. Então escute bem. Não importa quantos meses vai durar, nós de antemão, sem saber nada, nós já oramos, nós entregamos a nossa família, nós entregamos a nossa vida, nós pedimos para que Deus blindasse as nossas famílias. Então, nada realmente vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu acredito piamente que ao passar esse tempo difícil, ao retomarmos as nossas atividades normais, nós não seremos mais os mesmos. Porque nesse tempo, Deus está permitindo esse tempo para nós valorizarmos muita coisa, para nós aprendermos muita coisa, para nós entender que nós não somos nada, que nós não mandamos em nada, que Deus é que está no controle, que num abrir e fechar de olho, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, e que não é tempo mais de nós estarmos correndo atrás de um monte de coisa, de um punhado de coisa, não é tempo mais de nós estarmos dispersos, é tempo de nós priorizarmos aquilo que realmente é importante para nós. Porque às vezes nós ficamos pensando que o trabalho é importante, que os negócios são importantes, a família é importante. Mas o que é importante para Deus? Nós damos valor a essas coisas e não está errado você valorizar seu trabalho, valorizar a sua família. Mas Deus e os seus princípios, como é que nós temos valorizado? Quem tem sido prioridade nas nossas vidas? Nós temos dado ênfase a um punhado de coisas, nós temos 24 horas por dia. Tempo para descansar, tempo para trabalhar, e dá para sobrar um tempo para adorar ao Senhor. Aliás, não é sobrar um tempo, mas separar um tempo para adorarmos o Senhor. E às vezes, meus queridos, nós temos separado tempo para dormir, tempo para trabalho, tempo para lazer, e muito pouco, ou seja, não tem sobrado tempo para o Senhor nosso Deus. Quem sabe é momento de nós revermos isso e entendermos isso, que Deus precisa ser a prioridade nas nossas vidas. Que esse tempo, que essa circunstância vai nos levar a aproximar de Deus. Que no amanhã, quando nós voltarmos à nossa rotina normal, o nosso cotidiano normal, vamos ter que de vez em quando puxar o freio de mão e dizer, opa, espera um pouco, eu preciso de Deus. Deus precisa ser prioridade das nossas vidas. Que se Ele não for conosco, se Ele não nos abençoar, a qualquer momento vai voltar tudo de novo, e nós não queremos com certeza enfrentar mais circunstâncias e muito menos enfrentar tempos difíceis. Estamos vivendo como igreja no tempo da graça,
mas a Bíblia diz que esse tempo vai fechar, vai terminar. Então aprenda, enquanto as circunstâncias estão aí, nós continuamos adorando. Enquanto a circunstância assola o mundo, tira a paz do mundo, nós temos paz com o Senhor. Escute isso, meu querido, independente dessa circunstância, tenha paz, viva a paz. Alegria não é um sentimento, a alegria é uma decisão. Eu decido ser alegre, eu decido ser feliz. Sou eu que preciso decidir essas coisas. Isso precisa estar definido em mim. Não vamos esperar que Deus vai descer do céu, mandar um anjo, uma legião de anjos e dizer: olha, eu vou proteger, te abençoar para que você seja feliz. Sejamos felizes, independente da circunstância, porque é isso que Deus espera de nós. Nós somos filhos. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar contigo, abençoar a sua vida, seu lar, sua família, os seus negócios, no nome de Jesus. Pai Celestial, mesmo à distância eu uno a minha fé com a fé dos meus queridos irmãos. Que esta palavra de reflexão sirva para nós entendermos que as circunstâncias não são maior do que o Senhor. Que os problemas da vida, que esse tempo difícil que estamos passando, não vai nos distanciar e nem vai abalar a nossa fé para com o Senhor. Eu quero nesse instante orar para cada lar, para cada família dos teus servos. Famílias essa que, independente da circunstância, nós cremos, nós sabemos, nós tomamos posse disso lá no início do ano. Está sendo, além da circunstância, sendo abençoada pelo Senhor. Deus, a promessa da tua palavra é que o justo não mendiga o pão, que as portas que o Senhor abre ninguém pode fechar, que esse tempo, pequeno ou grande ou duradouro que será, o Senhor cuidará dos teus filhos. Somos a igreja do Senhor, e sobre a igreja do Senhor há a promessa que o Senhor sempre estará com ela e nem o inferno vai poder prevalecer contra ela. Senhor, abençoe cada lar aonde a minha voz através dessa live está entrando. Cada lar, cada família seja ricamente abençoado por ti. Senhor, abençoa os teus filhos, protege, Senhor, os teus filhos dessa peste. Ajuda, Senhor, a tua palavra diz que nem a peste perniciosa entrará sobre a terra do justo. Nós tomamos posse da bênção da vitória e dizemos: no nosso lar não, na nossa família não, nos nossos irmãos não, em nome de Jesus. Pai, abençoa a nossa cidade, dê, Senhor, sabedoria para o nosso prefeito, abençoa, Senhor, os nossos governantes, o nosso presidente, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso mundo. Ilumina, Senhor, as mentes dos nossos governantes, para que eles possam, nesse momento difícil, tomar decisões sábias. Que eles possam tomar decisões que não venham criar uma circunstância maior do que elas já estão. Unge a mente. Senhor, tu sabes que nós, como teus filhos, estamos a uma como igreja, orando e intercedendo em favor dos nossos governantes. É o mínimo que nós podemos fazer. Eu quero, Senhor, que o Senhor abençoe a vida deles, dirija a vida deles, que o nosso país seja um país abençoado pelo Senhor, que independente desse tempo difícil, de vidas que estão sendo ceifadas, que isso sirva para que todo mundo, todo ser humano, lembre-se que existe um Deus e que tudo está nas mãos do Senhor. Quem sabe para aquelas pessoas mais incrédulas que não acreditavam em Deus, nesse tempo está entendendo que Deus tem nas mãos o mundo e que numa questão de uma fração de segundo o Senhor pode permitir que aconteça uma catástrofe, mas também nos livrar, porque o Senhor é Deus. Deus, faça-nos, todo ser humano, entender que muitos, Senhor, vão perder o controle nessa situação caótica e difícil, mas que o Senhor nunca perderá o controle, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, o Deus do nosso universo. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, para que juntos, Senhor, nós possamos estar com a nossa fé inabalável. Que as circunstâncias, que as palavras que Paulo diz aqui seja a maior realidade para nós. Nada, mas realmente nada, vai nos separar, vai nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. É a nossa oração, é a minha oração, agradecido a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor do nosso Deus, que a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós nessa noite, nesse dia e todos os dias, em nome de Jesus. Amém.